Boa noite a todos presentes aí de João Pessoa. É um prazer enorme estar com vocês nesse jantar hoje, trazendo esse conhecimento exclusivo que sim, vai fazer a cabeça de vocês fritar e, lógico, a empresa de vocês decolar. Agora olha só, espero que não atrapalhe o jantar de tanto que vocês vão ficar pensando nisso tudo que nós vamos falar aqui hoje. Quero começar minha fala pedindo para vocês iniciarem uma viagem. Imagina se a gente pudesse fazer um download da mente do Alberto Marinho e colocar dentro da cabeça de cada um aí. Com conhecimento, a visão estratégica, o jogo de cintura, o carisma. Aí eu pergunto, vocês acham que amanhã o faturamento de vocês subiria automaticamente? Então, mesmo com o cérebro do Alberto, muita gente aqui continuaria tendo alguns dos mesmos problemas de hoje. E não é porque o download deu erro, não. É porque existem bloqueios que nenhuma técnica de venda corrige. Bom, deixa eu apresentar, né, pessoal? Muito prazer. Eu sou o Coronel Arcindo Negreiros, coronel do Exército, piloto de combate e empresário. Durante anos eu acreditei que o sucesso dependia só de técnica, disciplina e coragem. Mas aprendi, no campo e nos negócios, que às vezes o inimigo está dentro da própria cabeça. E comigo está essa bela senhora, a doutora Vanessa Sesnick, doutora em psicologia pela USP, empresária e criadora de métodos terapêuticos que já ajudaram mais de 100 mil pessoas a entender os mecanismos invisíveis que controlam nossas decisões. Hoje, a gente quer abrir uma conversa sincera. O que acontece quando o empresário sabe o que precisa fazer, mas mesmo assim não faz? Quantas vezes você já saiu de um treinamento com aquela sensação de agora vai? Montou plano, definiu meta, treinou equipe, até trocou equipe e depois de meses tudo voltou ao normal. A mesma rotina, os mesmos erros, as mesmas desculpas. E eu vou te assegurar que não é preguiça não, e nem falta de técnica. É que no momento da decisão, quem assume o comando e decide é um sistema automático. Quando o cérebro percebe qualquer risco, seja ele financeiro, emocional, imagem, ele tenta te proteger. E essa proteção para o cérebro significa repetir o que é familiar, mesmo que o que seja familiar te prejudique. Pensa comigo aqui. Quantas vezes você ficou paralisado diante de uma oportunidade? Quantas vezes você esperou o cenário ficar mais estável? Quantas vezes você trocou o movimento pela segurança de mais um relatório? E aí, percebeu? É esse o padrão automático de escolha. E ele não obedece a nenhuma lógica, ele obedece à sobrevivência. Isso que o Neg falou é muito importante. Antes de eu continuar, quero dar boa noite para vocês e agradecer o convite do Alberto também formalmente. Neg já me apresentou, sou doutora em psicologia, formada pela USP, sou empresária, já trabalho como empresária há muitos anos e eu sei o quanto de bloqueio muitas vezes as pessoas têm justamente porque não sabem isso que ele acabou de falar. O cérebro humano é uma máquina de sobrevivência. Eu preciso que você guarde essa informação. Porque esse cérebro aí vai fazer escolhas automáticas para preservar essa sobrevivência e sem você perceber. Desde quando você nasce, ele observa o que realmente garante a segurança e o que gera perigo. E aí ele grava lá dentro como se fosse um manual interno. Se lá na infância você percebeu que precisava agradar, por exemplo, para ser aceito, o seu cérebro aprendeu que agradar é igual a sobreviver. Se aprendeu que mostrar poder gerava rejeição, ele registrou se destacar igual a perigo. Se ele aprendeu lá atrás que ter menos dinheiro, menos condição evitava conflito, ele anotou prosperar igual a risco. Esses registros formam esse padrão de escolha automática. E agora eu vou te mostrar de um outro jeito para você poder entender. Você já reparou que no Instagram, quanto mais tempo você passa vendo um tipo de conteúdo, mais daquilo aparece no seu feed? Por exemplo, você ficou um segundo a mais vendo um vídeo de política, vai aparecer mais um monte de política. Você viu um de carro, vai aparecer mais coisa de carro. E assim acontece na vida também. O cérebro observa o que é que você demonstra mais interesse emocional e te entrega mais disso através dessas escolhas automáticas. Se o seu interesse é se proteger de errar,
você vai atrair situações onde você precisa provar que tem razão de alguma forma. Se o seu interesse é controlar tudo, vai surgir pessoas perto de você, incompetentes, que nunca vão entregar o que precisam, para você manter o controle por ali. Agora, se o seu interesse é não decepcionar ninguém, vai viver cheio de demandas e sem tempo para você. Para a vida, o interesse mais forte sempre vence. E, infelizmente, o interesse mais forte nem sempre é o sucesso, é a sobrevivência. Eu vou te contar um caso de um empresário que eu atendi que você vai entender exatamente a situação. Qual que era a história dele? Ele vivia trabalhando, empresário até aqui, trabalhando das 6 da manhã até meia-noite e fechava lá a empresa e nunca tinha tempo para ficar com a família. Para resumir a história dele, ele estava com um conflito no casamento, ele não queria mais ficar com a esposa e ele preferia escolher uma empresa que não dava certo, que não dava dinheiro, que fazia ele ter que trabalhar, ralar, do que resolver o problema com a esposa dele, talvez decidir se vai ficar ou se vai se separar. E aí ele tomava essas decisões para sobreviver a essa situação, se boicotando o seu resultado financeiro, boicotando a própria empresa, sem perceber. Entende o que eu estou falando? Que o interesse dele era sobreviver sem encarar o problema no relacionamento e isso acabou tendo problema e trazendo reflexos para a própria empresa? Eu vejo isso em empresários o tempo todo. Um deles uma vez me disse, Neg, toda vez que a empresa cresce, alguma coisa acontece. Cara, às vezes é um problema ou uma perda, sempre rola uma espécie de crise. E aí você olha de fora, parece azar. Mas não é azar não, é coerência. O cérebro dele entende sucesso como perigo. Lá no fundo, ele pode ter medo de se distanciar da família, vergonha de ganhar mais do que o pai, ou até mesmo culpa por não ajudar o suficiente. E o corpo, mano, reage antes da mente perceber. Ele começa a procrastinar, tomar decisões erradas, criar confusão onde estava tudo certo. E aí, mano, qual é o resultado? O faturamento cai, o problema volta e ele, por incrível que pareça, sente alívio. O caos é o lugar onde o cérebro dele se sente seguro. E tem também o empresário que na hora de crescer fica agressivo, impaciente. E não é porque ele é arrogante não, mas porque sente medo. Medo de perder o controle, medo de não saber lidar com o novo. E ainda tem o gestor que sabe o que precisa fazer, mas adia a decisão. Porque inconscientemente acredita que errar é imperdoável. Então, ele prefere o limbo da dúvida à dor do erro. Isso é o padrão automático agindo. É o instinto de sobrevivência infiltrado, sabe aonde? Na liderança. E é impressionante isso que o Neg está falando, porque tem empresários que parece que são movidos à generosidade. Só pensam em ajudar todo mundo, contratam pessoas da família, ajudam amigos, ficam com funcionários que não estão realmente sendo competentes na empresa. E por quê? Porque ele garante a aprovação. E a aprovação para muita gente é um jeito de sobreviver. Um cliente meu disse uma vez, Van, eu não consigo dizer não para minha família. Eles dependem de mim. Mas, na verdade, quem dependia era ele, emocionalmente. Ele dependia de continuar sendo essa figura do provedor para todo mundo, o bom, o justo. E aí, simplesmente crescer, ganhar dinheiro, usufruir com a família dele, com a esposa, filhos, era visto por essas pessoas como egoísta. E aí, o cérebro faz o quê? Cria situações para ele se esvaziar desse dinheiro, para ele ficar sempre cansado, exausto e voltar para aquele ponto em que ele é o bonzinho que cuida de todo mundo. E o mesmo acontece dentro da empresa. Tem líder que não delega, não forma sucessores, porque, no fundo, precisa continuar se sentindo indispensável. Você já percebeu que tem decisões que você pensa, repensa, discute, consulta todo o time, ainda assim não toma essa decisão? E depois de um tempo, lógico, alguém toma por você. Quem? O concorrente. Eu chamo isso de medo estratégico. O empresário acha que está sendo racional, mas na verdade é o medo que está pilotando. Medo de perder o que já tem, medo de apostar no novo, medo de ficar mal visto e de ser errado. E esse medo se disfarça, sabe de quê? De prudência. Só que prudência demais, mano, vira paralisia. E a paralisia custa caro.
Custo de oportunidade, de inovação, de equipe desmotivada, porque sim, o time sente. Quando o líder não decide, o time para de confiar. E quando a confiança acaba, mano, a performance despenca. O que impede o empresário de decidir não é a falta de dados, é excesso de emoção não percebida. Ele não está fugindo da decisão, não. Ele está fugindo da sensação. Vamos lá. Sabe quando tudo parece entrar finalmente nos eixos? O caixa tá cheio, o time tá entrosado, as vendas estão subindo e do nada vem um problema fora de hora. Um conflito interno, um erro bobo, um imprevisto que vira caos, um acidente. Isso não é coincidência. É o cérebro tentando restaurar aquela coerência emocional que o Neg falou. Ele entende que aquilo que você está vivendo é bom demais para ser seguro. E ele cria algo que traz você de volta para aquela zona que ele conhece. A mente não busca felicidade, busca familiaridade, mesmo que o familiar seja ruim. Enquanto isso não for realmente reconhecido e esse ciclo for interrompido, esse padrão se repete sem parar. Mas quando você começa a observar esse padrão de escolhas automáticas, algo muda, porque o simples fato de você já perceber isso já abre a possibilidade de você começar a escolher diferente. Tudo muda quando você entende que o cérebro não é o vilão. Ele só está programado para buscar segurança. O problema é que se ele ainda não tem essa segurança, não acha essa segurança, ele vai aonde? Repetir o que é velho. Então, para destravar, você precisa mostrar para ele que o novo também pode ser seguro. E isso só é feito com presença. Pequenas decisões conscientes. Falar o que evita, delegar o que segura, parar de justificar o que repete. E quando isso acontece, o tipo de interesse muda radicalmente. Você para de viver para se defender e começa a viver para expandir. E é nesse ponto que a técnica volta a ter o grande poder. Porque agora, mano, o piloto interno, além de estar com o manche firme na mão, ele não treme mais por medo. E agora presta atenção, que eu vou falar uma frase que eu preciso que você grave aí dentro de você. A vida que você quer depende das escolhas que você faz sem perceber. Não é das grandes decisões. Vou abrir uma nova empresa ou não? Vou abrir uma nova filial ou não? Não. Depende das escolhas que você faz no dia a dia sem você perceber. Não existe técnica capaz de funcionar quando a mente está tentando sobreviver. Mas também não existe resultado duradouro sem técnica. Quem não tem conhecimento técnico trava por ignorância. Mas quem tem o conhecimento e ainda assim tem a vida travada, bloqueada, está sendo comandado por um padrão invisível de sobrevivência. E esse é o verdadeiro ponto de virada para vocês que estão aqui assistindo a gente. Quando você percebe o que realmente tem pilotado suas decisões, comandado suas decisões. Porque para pensar que decisões difíceis você teria que tomar na sua vida profissional e pessoal se a sua empresa faturasse 10 vezes mais hoje. Qualquer conflito que exista nessas decisões difíceis vão gerar no seu cérebro um alerta de perigo e vão barrar as escolhas que fazem você avançar. Para priorizar quais escolhas? Aquelas que fazem você se proteger desses conflitos. Alberto, meu querido irmão, obrigado por nos convidar para esse encontro. Pessoal de João Pessoa, foi um prazer enorme compartilhar um olhar que amplia, sem substituir, é claro, tudo que vocês já dominam tecnicamente. Porque sim, a técnica é a ferramenta, mas é a clareza emocional que segura o manche na hora da turbulência. E agora, olha só, lembram do que eu falei lá no início? Se o cérebro deixar, vocês vão sim jantar. Mas se ele começar a revisar planilhas no meio da sobremesa, respira fundo e lembra, hoje eu não estou em guerra, eu estou em expansão. Boa noite, pessoal. Para nós aqui, foi uma honra poder participar, mesmo que por vídeo, desse evento. Esse amigo é muito caro para nós. Alberto, como na caserna, aos costumes, meu comandante, meu guerreiro. Obrigada, Alberto, pela oportunidade de conversar com esse pessoal. Inclusive, eu quero saber, depois,
como é que foi tudo isso. Depois conta para o Alberto para a gente saber como foi que reverberou tudo isso que a gente contou para vocês e quem sabe a gente se encontra no próximo momento. Tchau, tchau!